Esse mês, querida igreja, é o mês da família para nós. Vamos estar todos os domingos falando sobre a família e estamos fazendo hoje uma grande introdução em duas partes, pela manhã e à noite. Hoje pela manhã tivemos a oportunidade de relembrar à igreja que a família está sendo mais do que nunca atacada. Atacada, instituição que é atacada mesmo. E até mesmo hoje à tarde, alguém ainda se lembrou, pastor, como que é um tempo difícil para vivermos a nossa história, a nossa vida nesses dias. Tempos difíceis. Mas eu quero lembrar a todos vocês que o apóstolo Paulo disse que nos últimos tempos nós teríamos dias trabalhosos, dias difíceis. Isso é um sinal de que a história da humanidade está se estreitando. E nós estamos caminhando para o fim, para o desfecho da humanidade. Eu creio de coração que a tua geração e os seus filhos sejamos a última geração sobre a face da terra. O que eu mais peço a Deus é que Deus, antes do fim, derrame sobre a sua igreja um grande reavivamento espiritual. Que multidões sejam salvas, porque o coração do nosso Deus é coração amoroso. Ele quer salvar aqueles que estão perdidos. Eu rogo a Deus que um grande reavivamento espiritual venha sobre a face da terra. É uma esperança que eu tenho no meu coração. Mas, a julgar por tudo que estamos vivendo hoje, igreja, nós estamos chegando no fim da história da humanidade. A palavra de Deus nos ensina que Jesus disse que nós deveríamos olhar, por exemplo, para a figueira. A figueira é uma figura do povo de Israel. E a gente tem que olhar para Israel e descobrir que realmente as coisas estão chegando à sua conclusão. Nessa semana foi dado mais um passo para a construção do terceiro templo. Lembre-se disso. O anticristo vai precisar do terceiro templo. Ele vai seduzir o povo de Israel. Durante 3 anos e meio o povo de Israel vai ficar como cego no seu entendimento e na sua doutrina, achando que este que vai chegar é o Cristo de Deus, é na verdade o Messias esperado, enquanto que o verdadeiro Messias já veio, na pessoa de Jesus Cristo. E é claro que tudo começa a deteriorar numa velocidade que a gente não sabe explicar, e a família tem sido alvo disto. Por exemplo, hoje nós temos tempo para alguma coisa nessa vida, irmãos? Irmãos, daqui a pouquinho já é metade de maio. Irmão, você está soltando o seu balão aqui outro dia. E quando você falava assim, olha, esse vai ser um ano abençoado. Quando você falava ano, parece que ano demorava 365 dias. Parece que até o tempo está sendo abreviado. Quando a gente olha para a natureza está gemendo. Mas como dissemos hoje cedo, irmãos, há uma instituição que está gemendo, é a família. É a família. Ela está sofrendo os maiores embates que a gente não sabe explicar. O número de suicídio aumentando no mundo inteiro é uma prova que a vida de um ser humano pouco vale. Teve alguém do seu relacionamento que se suicidou? Algum conhecido seu? Alguém do seu prédio? A violência. Parece que a violência ficava na periferia de São Paulo, agora está do nosso lado. Os valores todos invertidos. E no centro disso tudo está a nossa família, a minha família, a sua família. Eu não tenho dúvida nenhuma que quando Jesus Cristo nos chamou para viver a vida, Ele disse que o caminho era estreito. E é estreito. É estreito. Não é fácil a gente viver uma vida cristã, sincera e honesta, num mundo tão decadente como nós estamos vivendo. Mas a esperança do mundo passa pela minha família, a esperança do mundo passa pela sua família. Nós precisamos ser pessoas diferentes nos lugares onde Deus nos colocou. Hoje mesmo, saindo daqui, indo almoçar com a minha família, eu pude ver um casal com um bebezinho no colo.
E eu percebi com que esforço aquele pai estava se alimentando com aquela nenê tão linda dormindo no seu colo. Eu simplesmente me aproximei, disse para aquela família o quanto que aquela criança era linda e preciosa, o quanto que aquele homem era um homem abençoado na face da terra, tendo uma esposa e uma filha tão linda. Na mesma hora os olhos dele se encheram de lágrimas. Porque eu não posso estar aqui pregando sobre família e passar perto de uma família linda e me esquecer daquilo que eu preguei aqui. Na hora daquele casal ir embora, eles vieram no nosso encontro, a nenê já estava acordada e com que alegria, parecia que eles queriam dizer: como foi bom conhecer vocês, como foi bom conhecer vocês. Nós temos que lutar não só pela nossa família, nós temos que lutar pela família dos outros também. Temos que lutar a peleja da vida e lutar muito bem lutado. É tempo das mulheres da nossa igreja olharem para suas vizinhas, estenderem a mão para elas. É tempo de você se levantar da sua casa e servir aquela mulher grávida. É tempo de você, homem, notar quem anda ao seu redor e se tornar um testemunho presente, porque fazendo isso nós estamos preservando a família cristã. Não podemos nos intimidar, temos que transformar o mundo que estamos vivendo. Não seja tímido, por favor, seja muito firme, porque as pessoas estão carentes. Saia do conforto da tua vida. Se você tem um lar abençoado, coberto de bens, com tudo no lugar, Deus te escolheu para abençoar os outros lares onde você vive. Por favor, esteja na igreja, desfrute de bons relacionamentos. Mas por favor, tome muito cuidado, porque às vezes a gente vai se fechando na nossa amizade, dentro da igreja, que nós nos esquecemos dos outros. Vivemos para um grupo muito pequeno e um núcleo muito pequeno de pessoas. Panelinha sempre vai ter, mas não pode ter tampa. Tampa é um perigo. Tampa é um perigo. Não faça isso. Do seu lado existem pessoas interessantes que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. Por isso, minha família está no mundo para abençoar as outras famílias. A sua família está no mundo para abençoar outras famílias, e não tem nada mais maravilhoso do que isto. É muito lindo a gente ver isto. Então, eu fiz uma pergunta de manhã, faço uma agora à noite. Sua família é uma família abençoadora? Porque ser família podemos até ser, mas uma família que está naquele prédio, naquela rua, naquela vizinhança, mas que abençoa quem está ao seu redor, ou simplesmente você vive só para você? Parece que a ordem desse mundo é a gente viver só para nós. Eu morei num prédio em que os meus vizinhos já não mais me suportavam. Porque eu falava bom dia, boa noite, como vai você, como é que está seu filho e tudo mais e tal. Eu via que eles ficavam olhando para o númerozinho, não via a hora de pular fora. Eles estavam com medo que o pastor evangelizasse, sei lá o quê. Mas eu não tenho nenhum problema de ser uma ameaça, desde que eu faça a vontade do Pai. E quando a gente canta aqui que nós não vamos nos calar, irmãos, nós não vamos nos calar. Não podemos nos calar, porque a minha família está naquele lugar para abençoar a minha vizinhança. E eu preciso ocupar esse espaço, porque a minha família, a sua família tem conteúdo. Nós temos como abençoar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Como o pastor disse há 5 meses atrás, por favor, seja simpático. A pior coisa do mundo é ter um crente chato. Seja uma pessoa simpática. Quando o Espírito Santo entrou no nosso coração, ele já deixou o rosto da gente formoso. Seja simpático. Seja simpático. Seja gentil. Essa é a marca de um cristão. Você não consegue deter isto. Você precisa viver esta realidade.
O apóstolo Paulo foi preso com Silas numa prisão. E como Marcos disse para nós agora há pouco, ao invés de reclamar dos açoites que eles sofreram, eles começaram a glorificar o nome do Senhor à meia-noite. Eles não ficaram na cadeia, no nível da superfície, eles ficaram num buraco mais profundo, onde ficavam os mais perigosos. E é claro, crente é perigoso. Eles oram, Deus manda um terremoto. Não é à toa que as autoridades mandaram colocar no calabouço. Porque ninguém pode deter o testemunho de um genuíno cristão. A palavra de Deus diz que eles cantavam, ensinavam, quem sabe, aqueles presos a cantar. De repente Deus mandou um terremoto que sacudiu tudo, quebrou todas as algemas, quebrou todas as fechaduras, abriu todas as portas. Irmãos, segundo o engenheiro que era minha ovelha, a possibilidade de um terremoto quebrar as fechaduras, quebrar as correntes é impossível. Mas existe alguma coisa impossível para o nosso Deus? Não. Aquilo não foi um terremoto qualquer. Quando Deus viu o louvor subindo e os seus filhos presos de maneira injusta, simplesmente porque disseram uma mulher, uma moça adivinhadora, que dava muito dinheiro para os seus senhores, mas era possuída por um demônio de adivinhação. Depois de dias, Paulo se cansou da expressão que aquele demônio dizia na boca daquela moça. Ei, existe aqui esse pessoal que está vindo aqui, eles estão anunciando mais um caminho para os céus. Irmãos, Jesus não é mais um caminho, Jesus é o caminho. Isso é uma blasfêmia. Já viu esse vizinho teu aí, que diz que todos os caminhos levam a Deus? Não é? E aí quando eles falam, eles ficam até com uma auréola, né? Todos os caminhos levam a Deus. Amigo, cai fora. Só existe um caminho que pode te levar para o céu, e o seu nome é Jesus Cristo. Porque debaixo da terra não há outro nome dado entre nós, pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. E agora, preso injustamente, Deus mandou sacudir aquele lugar. Nós vamos ler daqui a pouquinho o texto novamente, esse texto magnífico de Atos 16. Mas eu quero relembrar a igreja, a história, porque uma das formas mais poderosas da gente abençoar gerações é contando as histórias da Bíblia. Não tem nada mais poderoso na vida dos seus filhos do que contar história. Você tio, você tia, conta histórias, porque elas são poderosas, elas fixam na mente das pessoas. E eu me lembro quando eu era ainda um seminarista no Rio de Janeiro, nós estávamos na parte alta da Igreja Memorial de Duque de Caxias, a igreja estava construindo o santuário e nós recriamos isto, para abençoar a vida dos nossos adolescentes. Hoje eles são pastores e líderes, naquele tempo eram só crianças. E nós recriamos esta cena, colocamos Paulo e Silas amarrado, daqui a pouco mandamos um terremoto, o pessoal pegou aquelas latas de construção e começou a bater com madeira, e o terremoto, e aquele turma ficava balançando e tudo mais. Eu chego tantos anos depois em Natal, para a Convenção Batista. E lá está um pastor, querido e amado da nossa denominação, que diz: você se lembra? Lembro. Eu falei: onde você estava? Eu estava amarrado ao tronco. Naquela alegoria bonita. Servos do Deus Altíssimo, meia-noite louvando a Deus. As costas em chagas. Receberam no mínimo 30 açoites. Aqueles chicotes eram feitos romanos, era feito de couro, e na ponta eles colocavam ossos, para ferir e transpassar a carne. Eles foram açoitados, mas à meia-noite, respiraram fundo e diz assim: vamos cantar aquele cântico.
Meu Deus é Deus de promessa. Não foi esse, foi outro. E Deus deu um sopro. Deus olhou do céu e disse: é lindo o meu povo. Eu vou dar um sopro e abalar todas as estruturas, porque eu sou o Deus que defende o meu povo dos seus inimigos. Ele só deu um soprinho, porque se soprasse forte, a cidade de Filipos seria varrida da face da terra, porque esse é o nosso Deus. E agora, todas as correntes foram quebradas, todas as portas foram abertas. A Bíblia nos diz que o carcereiro, quando viu que as portas estavam abertas, no meio daquela escuridão, meia-noite, ele já sacou da espada para tirar a sua própria vida. Porque naquele tempo um carcereiro pagava com a sua vida se qualquer um daqueles homens fugisse. Era a sentença dada, ele tinha que guardar aqueles trancafiados. E provavelmente aquele homem, o carcereiro da cidade de Filipos, ele deu um brado bem alto e quem sabe tenha dito: o meu fim chegou. Todos fugiram. E lá de dentro do calabouço, o apóstolo Paulo diz: não te faça nenhum mal, porque todos estão aqui. Irmãos, fique impressionado com esse texto. Nas nossas prisões superlotadas, se Deus desse um soprinho e abrisse todas as portas, eu duvido que ficasse um. Há duas possibilidades: de que eles ficaram alarmados e assustados, apavorados com o terremoto, e que tornaram todos eles estáticos naquele lugar. Ou a mensagem que o apóstolo Paulo e Silas pregaram na prisão foi ouvida e encontrou um lugar no coração daqueles homens. Estamos todos aqui. Não tire a sua vida. E agora, o carcereiro pede para que Paulo e Silas saiam do calabouço interior. E agora, ele vai curar as feridas. Ele vai alimentar estes homens. Mas o que Deus intencionava era tocar no coração daquele homem, e uma vez tocado pelo poder de Deus, a sua família inteira pudesse ser salva. Só posso dizer tantos anos depois: Senhor Deus, tenha misericórdia das nossas famílias, salve as nossas famílias, Senhor, salve as nossas famílias. Claro que hoje cedo dissemos a respeito do ponto de vista teológico, que não é um mandamento com promessa, porque muitas pessoas dizem: será salvo tu e tua casa. Não é bem assim, podemos até discutir teologicamente o termo, mas uma coisa é muito certa para nós: Deus salvou a vida daquele homem. E se Deus teve interesse por uma família que precisava ser alcançada, a minha família é interessante, a tua família é interessante. Vejamos o texto para recordar o que o pastor acabou de contar. Atos 16, a partir do versículo de número 22. Atos 16, versículos de 22 até 36. Assentados como estamos, vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. E na versão que eu tenho em minhas mãos, diz-nos assim a palavra do Senhor nosso Deus: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Que canção é essa? Que pregação é essa?
Como podem esses homens açoitados, com as suas costas dilaceradas, adorando um Deus invisível? De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Que canção era esta? Que pregação era esta? Ao que eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, em seguida ele e todos os seus foram batizados. Aleluia, uma família inteira salva. Então os levou para sua casa e serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: 2 pontos, soltem estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertos. Agora podem sair, vão em paz. Esse é um texto magnífico. Apóstolo Paulo e Silas foi dar uma voltinha, foram para a enfermaria. A enfermaria não era boa naquele tempo, era pior que o SUS, viu? Tiveram tudo limpo e depois voltaram para lá, porque homens como Paulo e Silas não tinham problema de estar preso, porque eles sabiam que a palavra de Deus e o poder de Deus não estão presos, porque ninguém pode prender a palavra de Deus ou o poder de Deus, ninguém detém isto. Querida igreja, precisamos entender que a minha família e a sua família foi separada por Deus para a glória do Senhor. Se a salvação bateu na sua porta, a sua família é uma família de Deus. Houve um tempo em que as nossas famílias colocavam lá na porta uma plaquinha: eu e minha casa servimos ao Senhor. Hoje tem muito crente que dá mau testemunho, briga com a esposa, briga com os filhos, briga com o cachorro, briga com o peixinho. E nem coloca a placa, porque não quer correr risco. Dizendo, se eu der um mau testemunho, todos os vizinhos vão dizer: está vendo, só é crente em Cristo Jesus. Não, me parece que o que nós aprendemos na história aqui precisa ser aplicada na nossa vida. Deus começa com uma família no Éden, a ideia foi dele, e a palavra de Deus diz que lá no Apocalipse nós seremos uma só grande família para a glória de Deus, porque nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Ele será o Pai de todos, em todas as épocas, em todas as estações. Mas infelizmente hoje a família cristã não ocupa o seu espaço, porque nós não estamos mais preocupados em sermos uma família sacerdotal. A minha família tem que ser sacerdotal e a sua também. Somos sacerdotes no mundo. Mas o sentido da família sacerdotal ficou diluído nesse mundo pós-moderno. Porque nós queremos nos desvencilhar da aparência de santidade, de religiosidade. Nós queremos ser cada vez mais impessoais, mais light, para poder viver no mundo em que vivemos. Nós não queremos nos comprometer, não queremos testemunhar, porque quanto menos eu testemunhar, eu corro o risco de ser julgado pelos outros. Mas é o contrário que Deus está dizendo. Paulo e Silas eram os mesmos naquela prisão e fora deles, e fora dela. Como eu e minha família somos o que somos dentro e fora do nosso lar. A palavra de Deus diz que a gente não pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Sua família é como uma cidade edificada sobre o monte. Nós somos testemunhos, nós deixamos de ser uma porta onde Deus habitava, nós nos tornamos uma vitrine hoje.
E por que eu falo vitrine? Porque você conta tudo para mim da tua vida, até o que você come nas redes sociais. Não tem mais lar que é porta, que a gente tem que bater para entrar. Não, já é vitrine. Vitrine. E está escrito lá, fui, parti, fim de semana chegando. E aí mostra você na praia, você no restaurante, você tira a fotografia da comida, deixa todo mundo passando mal, esconde o guardanapo do restaurante para ninguém saber onde você come, se o restaurante é caro ou barato. Os nossos lares são vitrinas. Nós não somos mais uma porta. Tudo está aberto, escancarado. E eu pergunto para você, que tipo de crente devemos ser hoje? Uma família sacerdotal. Quando o apóstolo Paulo, Silas, tiveram as suas costas curadas, puderam travar aquele diálogo e continuar pregando aquele carcereiro, ele disse, a salvação que nós anunciamos não é só para você que é chefe da família, numa cultura patriarcal, é extensiva a toda a sua família. Todos devem crer. E essa era a revolução do cristianismo. Porque na sociedade patriarcal, quando o homem aceitava Jesus, ele subjugava debaixo deles todos a ter a mesma fé. Agora começa um tempo novo. É o Espírito Santo que sopra onde quer e faz a obra onde quer. O ser humano tem liberdade de aceitar ou rejeitar a obra de Deus na sua vida. Deus não transpassaria o livre-arbítrio de nenhum dos pares, dos familiares daquele carcereiro. Mas eles podiam garantir, é salvação para você e se estende a toda a sua família. Como se Paulo dissesse, o meu alvo é pregar o Evangelho, o alvo de Deus é alcançar a tua família inteira. Então eu pergunto, na mesa do Senhor hoje, na tua família tem alguém faltando aqui? Alguém que não veio? Alguém que não participa? Sua família tem que ser sacerdotal. Ore a Deus e peça que Deus realmente dê condição a você, para que você e sua casa estejam todos aqui, para adorar a Deus, se servindo desta ceia, erguendo mãos santas nesse santuário e buscando ao Deus Altíssimo que tanto te ama. Mas eu e você temos uma família, importante aos olhos de Deus, mas esta família é sacerdotal. É por isso que Deus quer salvar. Por isso que lutamos nesta igreja para que famílias inteiras estejam aqui reunidas. Hoje nós temos igrejas para todo gosto. Igreja para jovem, igreja para idoso, igreja para quem não quer trabalhar, igreja para quem não quer fazer nada, alguém quer... Tem igreja para todo jeito. A nossa igreja buscou um viés familiar. Rogamos a Deus que seus netos estejam aqui, seus filhos estejam aqui, você esteja aqui, porque nós sabemos que isso é que tem o poder de transformar esta cidade, famílias sacerdotais. E não é porque eu sou pastor que eu tenho uma família sacerdotal. A Bíblia diz que no dia que Jesus morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Você, meu irmão, chefe de família, você é sacerdote. Minha irmã querida, você é sacerdotisa. Traga os seus filhos à presença do Pai, porque eles também vão servir ao Senhor. Famílias inteiras consagradas a Deus. É esse o nosso alvo. Por isso, quando eu olho para esse texto, eu tenho que reconhecer, vivemos num tempo de famílias em trevas, mas vocês não estão nas trevas. Vivemos num tempo onde que as famílias que estão na luz ainda não entenderam que nós precisamos pagar um preço. Muitas vezes é sermos chicoteados, é sermos incompreendidos, para que alguém peça luz e a luz possa brilhar no meio das prisões, das cadeias que cercam as famílias brasileiras. Sim, há algo específico acontecendo na minha vida e na sua vida, e isso tem a ver com o reino de Deus. E às vezes nós não conseguimos entender a dinâmica disso tudo. Tudo com Deus é assim, na tua família também. Onde tem desordem, Deus traz ordem.
Então, eu tenho que perguntar agora nesse ponto se tem desordem na tua casa. Deus não abençoa a bagunça, Deus ordena todas as coisas. Quando havia caos na terra, o que fez ele? Colocou em ordem todas as coisas. Qual que é a tarefa das famílias cristãs ao redor do mundo? Colocar ordem na desordem. Tudo que fazemos, o que cantamos, o que praticamos é colocar em ordem o que está em desordem. Quantas pessoas entram por essas portas com as suas vidas todas destruídas, desordenadas, chegam, ouvem a palavra de Deus, se converte e Deus começa a colocar a vida da pessoa em ordem. Muitas vezes essa família tem vários membros que ainda suas vidas estão em desordem, mas não se desesperem, porque Deus precisa começar por alguém. E você, convertido, você é uma coluna dentro deste lar. Você é uma pedra angular, uma bênção que Deus colocou naquele lugar. Fique tranquilo, todos vão chegar à conclusão de que Cristo é melhor. Através da sua vida e do seu testemunho, muitas vezes você vai ter que usar palavras, às vezes você não precisa dizer nada. Com a sua vida vai ser um testemunho, porque isso é sacerdócio. Então agora eu tenho que dizer que durante esse próximo domingo nós vamos falar de vocês, vamos falar de nós. Meu irmão querido, você é líder espiritual dentro do seu lar. Mas hoje, infelizmente, os homens andam fraquinho. Precisam tomar todinho. Está fraquinho. Eu não sei se foi empoderamento da mulher e o homem, quando ouve falar nessa palavra empoderamento, o homem já começa a tremer as pernas. Tanto é que basta uma mulher dizer, nosso relacionamento está mal, meu filho. Hoje à noite nós vamos conversar. Ih, meu filho. O camarada já passa mal, porque já sabe que aquela baixinha vai colocar ele na parede e vai dizer, está faltando umas coisas aqui em casa, meu amigo. Sabe o que mais está faltando? É um homem de verdade assumindo o seu lugar na família. Nós homens estamos folgados demais, terceirizando para essas mulheres que mais se parecem escravas nossas do que companheira de viagem. E tem muito homem folgado na igreja de Jesus, viu, irmãos? Hoje mesmo eu fiquei olhando lá o bonitão saindo do carro. Ah, irmãos, o pastor pensa cada coisa. Aquele irmão saiu do carro bonito, grande, poderoso, 5 válvulas. Não sei quantos HP. Quando ele fechou a porta, começou a apitar tudo. Pi, 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 pi. Aquele irmão saiu do carro que nem parecia que andava. Parecia Barack Obama. Já viu o ex-presidente dos Estados Unidos? Não parecia que ele andava, ele desfilava. A pobre da mulher com 2 filhos carregando trabalho manual, avental azul, indo para o ministério infantil, até encurvada, e o bonitão lá desfilando. Ô meu irmão, faz um favor, ocupe o teu lugar, seja um homem de honra, um homem da promessa, um homem que ocupe o seu lugar espiritualmente dentro do lar. Você tem deixado tudo para ela. A educação espiritual dos teus filhos, as histórias contadas. Você faz pouco. É por isso que as mulheres estão olhando para os homens e dizendo assim, não faz nada, pastor. Eu sei que faz alguma coisa. Pouco, mas faz. Mas elas estão reclamando. As lutas da vida é incrível. Mas os homens não. Eles estão desfilando. Isso precisa acabar. Na minha casa eu sou sacerdote. E até meus filhos se casarem estão debaixo da minha autoridade. O dia que eu levar no altar, está liberado. Segue a sua vida e Deus abençoe. Mas enquanto estiver debaixo do meu teto, o líder sou eu. Tem regras, tem que ser obedecido. Eu não terceirizo.
As minhas responsabilidades eu cumpro. Contar a história, conto. Já fiz um pouquinho de tudo na minha vida. Eu já fui Herodes, já fui Pilatos, já fui o burrico da cena da manjedoura, já fui ovelhinha, já fui tudo. Desde que eu possa impregnar o coração e a mente dos meus filhos e dos meus netos com a mensagem redentora de Cristo Jesus. Porque na minha família eu tenho esta oportunidade. Deus deu na mão de nós homens o sacerdócio. Nós precisamos usar. Hoje existem homens fracos demais se escondendo atrás das nucas dos outros. É tempo de Deus levantar homens nesta igreja e dizer: você é sacerdote, você lidera. Aí vou repetir: mulher, deixa esse homem liderar. Mulher às vezes parece a quarta pessoa da Trindade. Quer fazer tudo. Abaixo de Deus quer fazer tudo. E é por isso que os homens folgados vai dizendo: tá bom. Hoje elas compram, elas vendem, elas carregam os filhos para a escola, elas limpam a casa, elas fazem tudo, enquanto que o bonitão está lá desfilando. Minha irmã, não terceirize não. A palavra de Deus diz que você tem que ser acolhida debaixo do braço desse homem. Se submeta à autoridade dele, porque ele está debaixo da autoridade de Deus. Se submeta à autoridade dele e tenha um lugar seguro para você. Você não é a quarta pessoa da Trindade. E por favor, não fique tentando adivinhar, porque mulher é assim, o marido tem uma ideia, ela logo vai dizer assim, ó, eu não sei não. O sujeito quer liderar, mas não tem jeito, porque vem aquele olhar daquela mulher persuasiva dizendo, minha mãe falou. Terrível. Hoje nós temos uma liderança masculina frágil ou fragilizada, e nós temos mulheres que não se submetem. Falar de submissão na igreja é o fim do mundo. As mulheres querem lugar de igualdade, mas não foi isso que Deus deu. A família como Deus fez, é isso. Dias atrás alguém disse, pastor, eu não aguento mais falar de submissão feminina. E eu falei, eu vou continuar falando da submissão feminina. Os irmãos acham que minha esposa é uma escrava? Já viu a Marta com hematomas? Subjugada, acorrentada, colocado com Paulo e Silas na prisão porque eu sou o líder? Não. Claro que não. Nós não estamos falando disso. Mas tem um momento em que eu tenho que dizer para minha esposa, deixa que eu tomo conta aqui. É minha tarefa. Meu amor, fique no seu cantinho e eu no meu. Porque tem liderança nessa casa. Mas não é isso que está acontecendo. Vocês meninas estão tão empoderadas que eu não sei não. Vocês vão começar tudo a morrer do coração. Ficar tudo deprimida, porque vocês estão pegando tudo para vocês. E o bonitão que fica desfilando, na minha história, né? Eu estou exagerando para ilustrar, né? O bonitão vai continuar lá, bonitão. Você suada, cansado e ele todo desfilante. Tua família é sacerdotal, deixa o teu homem liderar. Minha irmã, não tenha problema com a submissão. Agora, se você tem um homem que é violento e etc., irmã, não precisa nem vir procurar aconselhamento com os pastores dessa igreja. Já vai na delegacia da mulher e denuncia o cara. E pode ter certeza que a igreja vai ficar do teu lado, porque violência não é com nenhum de nós aqui. Violência contra a mulher, nunca. Minhas irmãs em Cristo, Jesus Cristo, quando falou com a mulher samaritana, ele colocou a mulher num lugar de igualdade. Vocês são dignas, irmãs. Não aceite violência nunca na sua vida. Não sublime isso na sua vida. Se esse camarada te deu um empurrão, já fica preparada, porque vai acontecer coisa pior. Porque homem dessa estirpe dentro da igreja são os piores que eu conheço.
pior do que bandido. Mas a mulher, ela tem que ser submissa. E o grande problema de vocês, mulheres, é que a submissão está passando longe da sua vida. E por isso estamos vivendo os tempos que estamos vivendo. Uma coisa que eu tenho que falar para vocês. A mulher hoje está falando muito mal do marido, na frente dos seus filhos. Eu me lembro daquele tempo clássico, em que o casal colocava todas as crianças para dormir. Ia lá no quarto e via estar todo mundo dormindo. Eles iam lá para a cozinha, fechavam a porta e discutiam os seus problemas. Olho no olho. Mas hoje não. A nossa vida virou uma vitrine de tal maneira que nós já estamos falando para os nossos filhos tudo isso. Seu pai não tem jeito. Seu pai não tem jeito. Ele é esquecido, folgado. Ele tem braço curto, trabalha pouco. Tudo isso está sendo filtrado pelas crianças. Como que eu vou poder chegar aqui na igreja e pedir para a pastora Alípio, pastor Emanuel, dizer, ensine que os filhos têm que honrar o pai. Os filhos vão dizer, lá em casa é diferente, porque quem começa desonrando já o papai é a mamãe. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar, a mulher louca destrói o seu lar. E tem muita mulher louca que está se escondendo em nossas igrejas. Ao invés de ser mulheres sábias que cuidam dos seus lábios, estão destruindo tudo. Não diminua os seus filhos, não diminua o seu marido. Pais hoje, se as crianças não vão bem na escola, é o fim do mundo para os pais hoje. Eu queria ver o boletim de nota dos pais. Sinceramente, irmãos, de vez em quando vem alguém aí que faz uns pedidos de oração aí, que meus filhos tirem 10, eu queria ver o boletim dele e dela. Eu acho que passaram raspando, tiveram que fazer recuperação, agora exigem das suas crias aquilo que eles não viveram. Porque eles querem esgotar a sede dos erros cometidos nas futuras gerações. E aí acontece aquilo que a Bíblia diz, que um pai pode provocar ira no seu filho, na sua filha. A maioria das vezes, quando uma criança não obedece o pai e a mãe, é porque eles veem desrespeito dentro do lar. Marido com mulher e mulher com marido. Você quer desestabilizar a cabeça de uma criança, faz isto. E deixe-me dizer, igreja, nós nunca nessa igreja vamos tapar o sol com a peneira. A pergunta feita num retiro anterior foi a seguinte: quantos de vocês têm pais que se separaram? Os jovens foram à frente. E eu perguntei, quantos de vocês sentem que vocês são culpados pela separação dos seus pais? Metade deles vieram à frente. Por quê? Porque eles participaram de tudo isso, do descontrole dos pais, da zanga, da raiva. Porque às vezes dentro do nosso lar, é como eu sempre digo, nós tínhamos que tirar as melhores coisas uns dos outros, mas de vez em quando a gente tira o que tem de pior. Quando chega nesse nível, nosso lar passa por problemas, e problemas gravíssimos. E isso acontece na igreja de Jesus hoje. Então eu tenho que te perguntar nesse ponto, qual que é a qualidade de vida do seu lar? Eu sei que não existe lar perfeito, nem o meu, nem o seu, mas eu preciso perguntar, o seu lar é um lar saudável? A lucidez no seu lar? Porque muitas vezes nossos lares estão desenvolvendo patologias clínicas. Dias atrás aqui, nós estávamos numa conversa grande e falamos a respeito de realização. Quem tinha terminado os estudos e conseguido a sua graduação. 2 das pessoas na roda disseram assim, pastor, eu não consegui terminar minha graduação porque meu pai era bêbado e outro pai era viciado em drogas. Eu falei, pera lá. Isso já virou patologia.
Porque quando a gente tem um bêbado na família, tudo que dá de errado na família é porque eu tenho alguém bêbado. Quando eu tenho alguém drogado, tudo na minha vida não é perfeito porque eu tenho alguém que é acorrentado às drogas. Aí a doença deste e daquele se torna minha doença também. Espera um pouquinho, tem que ter alguém que tem que ter lucidez nessa família, porque se alguém não quer ser abençoado, você quer ser abençoado pelo Deus Todo-Poderoso. Eu tenho que ocupar o meu lugar. Eu tenho que ocupar o meu lugar. Porque quando eu ocupo o meu lugar nesse sacerdócio santo, sabe o que acontece, igreja? Salvação vai ser multiplicada como aconteceu em Filipos. Vai haver salvação em grandes proporções. Quando eu ocupo o meu lugar dentro da família, dizendo, Deus salve a minha família, feridas vão ser cobertas. Feridas de todas as ordens. A do chicote, mas as feridas interiores das pessoas que estão dentro da nossa família. Nós vamos falar a respeito. Nós não temos problema com as feridas. Nós abrimos os nossos lábios e compartilhamos a nossa luta. Porque a Bíblia diz que quando a gente esconde os nossos erros e pecados, os nossos ossos apodrecem dentro de nós. Quando eu ocupo o meu lugar, existe refeição à mesa. Bem-vindo à mesa, filho. Bem-vindo à mesa, filha. Quando eu ocupo o meu lugar na família, existe a genuína liberdade. Disse o carcereiro, recebi ordens, vão em paz. E aí vai acontecer conosco o que sempre aconteceu nas Escrituras Sagradas. Você vem em paz e você vai em paz. Porque quando encontramos uma família genuinamente cristã, a ambiência é completamente diferente, irmãos. Como é gostoso uma família de Deus. É diferente de tudo que a gente possa imaginar. Como é bom, como é bom. Como é gostoso. Outro dia no parque, eu vi uma família sentada, dividindo a sua comida. Piquenique em família. Eu olhei de longe e só de olhar para a carinha deles todos, já descobri que eram meus irmãos em Cristo. Prestei um pouco mais atenção. Daqui a pouco, naquele parque público, aquela família dobrou a sua fronte, deram as mãos e oraram ao Pai Eterno. Meus irmãos, família sacerdotal, o parque pode ser do Ibirapuera, mas eu nunca vou negar a oração ao Deus da minha vida. Eu posso estar em qualquer canto da cidade, eu nunca vou negar aquilo que Deus é, na minha vida e na minha família. Achei muito bonito, me aproximei. Eu gosto muito de me aproximar de crente, irmãos. Crente é bom demais, irmãos. Cheiro de crente é cheiro bom. E ali estava cheirando um cachorro quente, estava bom o negócio. E eu disse assim, vocês estavam orando? E aí logo o sacerdote já ficou, sim senhor, nós estávamos orando. Já veio na minha direção e disse assim, você conhece a Jesus Cristo? O Senhor da nossa família? Olha, esse Senhor da tua família eu acho que eu não conheço não. Você precisa me falar dele. Ele falou, amigo, senta aqui comigo. Eu quero falar a respeito desse Cristo para você. Ah, sentei na hora. As crianças já abriram espaço. Já aproveitei e sentei. Meus amigos de longe diziam assim, ei, vamos para o almoço. Eu dizia para ele assim, pode ir. Eu vou depois. Porque eu preciso ser evangelizado.
Eu preciso que os meus olhos vejam uma família sacerdotal ocupando seu espaço. Começamos a conversar. Claro que eu disse que eu era um pastor depois de uns 15 minutos. Aí quiseram jogar até o lanche em mim. Mas como é gostoso a gente vendo famílias sendo famílias. Se a tua família estivesse no parque, qual o testemunho que haveria? Você falaria do cachorro, não o quente, o cachorro? Teu cachorrinho de estimação? Você falaria do seu carro estacionado ali do lado? Qual é o teu assunto? Família sacerdotal só tem um assunto: Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. A razão do nosso viver. E ponto final. Comi o cachorro quente. Não podia perder a viagem, né, irmãos? E disse, estou indo com meus amigos ali. Vai ter uma reunião aqui no parque. Mas hoje eu ganhei meu dia. Quem que eu conheci? Uma família sacerdotal. Sei que não são perfeitos. E nunca serão. Afinal, nascemos já com defeito de fabricação. Mas havia algo naquele lugar que distinguia aquela família de todas as outras naquele parque. Era a lucidez do Evangelho de Jesus Cristo. Meu lar tem que ser lúcido e sincero. O seu lar tem que ser lúcido e sincero. Cada um de nós temos que ocupar o nosso lugar. E é o que nós vamos falar esses próximos domingos. Qual que é o lugar do marido, qual é o lugar da mulher, qual é o lugar do filho, qual que é o lugar da sogra. A gente chega lá. Mas, irmãos, eu tenho que concluir perguntando antes dessa celebração. Eu sei que talvez para essa mesa você está preparado. Mas e a tua mesa? Lá na sua casa, é lugar de paz? É lugar de bênção? É lugar de compreensão? É lugar de carinho? É lugar de aceitação? É lugar de perdão? É lugar onde que a esperança é verbalizada? Eu sei que essa mesa é branca, bonita, tudo colocado no lugar, mas irmãos, há uma outra mesa que é importante aos olhos de Deus. Deus entende que nós somos corpo espiritual e família de Deus, por isso estamos ao redor da mesa, mas a sua família tem um valor enorme. E meu irmão, minha irmã, me permita dizer, o maior tesouro que você tem na sua vida são os teus filhos e os teus netos. Não há riqueza no mundo que consiga transcender a bênção de ter a preciosidade de uma família que ame ao Senhor. Não tem. Não tem nada mais precioso do que isto. Porque o maior bem que nós possuímos não é a nossa conta bancária, ainda que ela seja necessária. Não é o diploma que eu porto na parede, os países que eu conheci. Mas o maior patrimônio que eu tenho na minha vida é a minha família. E dela eu não abro mão. Porque a minha família vem em primeiro lugar. E ponto final. É inegociável isto. Por isso, homens, vamos ocupar o nosso lugar. Eu sei que esse lugar é difícil. Está todo mundo querendo ele. Mas esse lugar é teu. Menina, não se desespere. Mulher é muito desesperada. Fica tranquila. Se você acabou de cantar agora no começo do culto, que Deus luta as tuas batalhas. Deixa Deus lutar e pelejar por você. Pais, por favor, não fica provocando a ira nesses bichinhos que Deus te deu. Nós sabemos dos limites.
temos que respeitar os limites dos nossos filhos. E lembro a esta igreja, somos pais se eles acertarem e somos pais se eles errarem. Nós não deixamos o nosso lugar porque eles acertam ou erram. Somos pais. E por favor, vocês mais jovens, você não precisa bater continência para o papai e para a mamãe, não. Mas você deve honra a esse homem, a esta mulher. E enquanto os seus filhos forem pequenos, ensine-os a honrar, tanto a vocês quanto as pessoas mais adultas que estão ao seu redor. E você nunca vai se arrepender disso. Isso é educar para a vida. E jovens que estão aqui, se você ambiciona o sucesso, ele existe. Mas ele não começa com a tua cultura, ainda que ela seja necessária. Não começa com a tua diplomação, ainda que o teu diploma seja necessário. O teu sucesso começa dentro de casa, onde a tua tarefa única é honrar teu pai e tua mãe. Quando você se casar, continue honrando pai e mãe. Mesmo quando você tiver bastante idade e o papai e a mamãe mais idade, continue honrando. Porque o projeto de honra à vida deles é até quando eles viverem e honrar a memória deles depois que eles partirem. Porque filho tem que se dedicar à honra aos seus pais. E aí a tua família é como um vaso bonito que tem o seu ciclo. Tudo isso um dia vai passar. As folhas vão murchar. Mas a beleza das flores, o aroma das flores, vão continuar sempre no nosso coração. Porque Deus plantou famílias no mundo para perfumar as nações da terra e abençoar o mundo em que nós estamos vivendo. Eu não sei quanto a você, mas como gosto de dizer, eu já tomei uma decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida. É decisão tomada, inegociável. Serviremos ao Senhor toda a nossa vida. Depois que eu partir, bom, os irmãos já sabem o que vai ser escrito no meu túmulo, minha família também. Que o semeador saiu a semear. Não preciso escrever meu nome, porque sobre a minha vida existe um nome mais precioso do que o meu. Pela reputação desse Deus, eu luto a minha vida. É o nome de Jesus Cristo. Ele sim é digno de toda louvor e adoração. Porque antes eu não era família de Deus, mas hoje eu sou família de Deus. Por puro amor e bondade do Deus eterno, hoje e para sempre. Que Deus abençoe as nossas famílias. Para dizer melhor, que Deus salve as nossas famílias.